meu canal de educação. Meu nome é Thiago, sou professor de História e vamos iniciar mais uma aula para vocês. Eu vou falar do Império Africano, os grandes impérios da África. Primeiramente, a gente vai falar do Egito, mesmo que o Egito ele veio aí da era da Mesopotâmia, uma civilização muito antiga. Eu vou iniciar por ela. Temos aqui, né, ela é localizada justamente bem na África, né, que é bem próxima aqui do Oriente Médio. Aqui ela tá África, né? Tá. É porque tá de lado ao contrário. Aqui é o Egito. E aqui a gente tem, hoje tem Israel, né? Seria hoje aqui. Seria essa partezinha aqui, ó. Né? Aqui é o ponto Sinai. Eu só falar sobre o Egito aí tem 5.000 anos. A gente tem sobre ele, né? Pode ter até mais. No início, eles eram formadores, eram clãs, né? Chamados nomos. Os nomos eram independentes um dos outros. Então cada nomos tinha lá o seu patriarca, seu chefe. Aí por aí com problemas de seca, e muitas vezes aí o egípcio tinha esses problemas, né? Esses nomos tinham esses problemas, eles resolveram aí formar uma união, os nomos do norte e os nomos do sul. Os nomos do sul ficaria no Alto Egito. Bem ao contrário, né? O sul ficaria aqui no Alto Egito, né? Os nomos do sul, e no Baixo Egito os nomos do norte. Isso por quê? Porque fala baixo e alto, porque aqui é onde começava o rio Nilo, que ia até o final, né? Então vinha do baixo até o alto Egito. E esse rio era muito... Eles usavam esse rio, né, nas cheias, para fazer as suas agriculturas. Então eles usavam esse rio. Nós temos aqui que nós tínhamos uma primeira capital chamada Mênfis. É a capital do antigo império. Nós tínhamos dividido em três, né, o antigo império, o médio império e o novo império. Na época do antigo império, onde iniciou, que os dois reinos se unificou e tiveram agora assim o faraó como chefe, né, como líder, não só como líder, não só um monarca comum, mas também até chamado de Deus pelos egípcios. Até aí o antigo império foi um império aí que houve a construção de pirâmides, que houve maior autonomia, né, nos monarcas, chamados monarcas, reclamavam, eles tinham o faraó, ele tinha aí grandes, ele era um rei, um imperador, mas era bem falado sobre que era um deus também. E a gente tinha aí os sacerdotes, né, que era abaixo do faraó, né? Era a maioria. Os sacerdotes mexem muito com magias, até mesmo com deuses, né, relacionado. E a gente tinha também os agricultores aí, que também, e depois os escravos. O Egito já tinha uma grande aí sociedade. Mas com grandes desequilíbrios que aconteceu até mesmo aí por volta de 1630, né, competição política, né, entre os sacerdotes querendo aí reclamar por maior autonomia, já porque a gente não pode esquecer que lá a primeira civilização aí do Egito, eles eram, cada nomos era independente, então tinha um chefe nomos que queria mais poder, né, onde saiu aí a união entre eles. Depois que esse foi marcado, né, por esse enfraquecimento, essa briga política entre os nomos, entre os monarcas que estavam por poder, né, houve muito aí, ficou fácil para que outros impérios, aí outras civilizações dominassem o Egito.
E uma dessas foi os Ixos, né, que eles vieram da Ásia, bem próximo do Egito, e dominou a civilização, né, civilização egípcia. Eles ficaram aí por volta aí de 1630, e ficou alguns tempos, até que os povos egípcios expulsaram. Expulsando os Ixos, aí a gente vê já um novo império, chamado Império, aí o novo Império do Egito, né? Quando aí volta, né, a volta dos faraós, né? E a presença aí, e aí também a gente alguns ricos ainda ficavam lá, então tinha também muitos estrangeiros também, até mesmo na época falava que até os judeus também era dessa época. E com grandes brigas também, realmente por brigas internas, né? Também foi invadido de novo, ou por assírios, ou por persas, e depois pelo Império Romano também. Então foi um grande império, né? O Império Egito tem muita história ainda, é apenas um resumo, né, disso tudo. Do Antigo Império, do Médio Império e do Novo Império. Mas o Egito ainda não deixa de ser muito, muito pesquisado, né, pelos grandes historiadores. Aqui nós temos um jogo interessante que mostra um pouquinho do Egito. Aqui tem o Rio Nilo, que seria nesse jogo. Nós estamos vendo as pessoas cultivando os barcos, as grandes edificações, os navios que passavam, né, os barcos na época, os súditos. Nós temos aí, nessa época, provavelmente são soldados romanos, que já nessa época aí, provavelmente Roma já estava aí tentando conquistar o Egito. Sempre foi uma base aí de conquista. E aí bem deserto, você pode ver. Aí são internamente como seriam os palácios no Egito. Nós temos os soldados ao lado e os faraós. Aí nós temos o jeito da mumificação. Temos as pirâmides aí sendo construídas. Realmente essas moças aí seria provavelmente um faraó também, ou uma mulher de um faraó. Aí provavelmente é o Júlio César, bem na época aí do Império Romano mesmo. Provavelmente o filho do faraó. Provavelmente esses aí são os que estão sempre aí do lado deles, do faraó. E você vê bem um ambiente, um ambiente mesmo deserto, você vê como é que era assim, mais ou menos que seria o Egito. Achei muito interessante aí mostrar aí. Nós temos um dos impérios, que é o Império de Songhai, né? Provavelmente eu ia falar isso. Ela ficava aqui perto aqui, né? Do Mali, né? Nigéria e Mali, né? Aqui ele tinha um grande, se enriqueceu, né? Através do ouro e do sal, já que a parte da África era muito riquíssima em ouro, né? Esse povo Songhai, ele estabeleceu aí por volta de 800 depois de Cristo, como a maioria desses povos africanos, eles aí ficaram aí justamente nessa época, bem depois de Cristo, né? Aqui a gente tínhamos aí os grandes guerreiros de Songhai, e também a maioria desses povos também criava rebanhos e animais para viver. Como nessa época, a maioria, a agricultura, a pecuária, ela era bem aí abundante nesses povos.
a maioria vivendo em zonas rurais, né? Tinha as suas crenças tradicionais, eles tinham seus próprios, aí suas crenças africanas, né? E que essa região futuramente ela foi passada aí para os muçulmanos, quando começou aí o expansionismo, né, dos muçulmanos e colocar a sua religião também islâmica nesses países, pelo menos nesses territórios do norte da África. Então assim, ele prosperou aí até o final do século XVI. Depois ele foi dominado aí por reinos, né, por outros reinos, o exército de um reino da costa, do nordeste da África, por Marrocos, sobre o Saara, aí fala, né, que os marroquinos aí capturou aí a cidade, e os Marrocos mais ou menos, ele fica bem nessa essa parte aqui, né, essa parte aqui de cima. Mas é claro que depois disso, a maioria desses povos africanos, além de ser dominado pelos próprios africanos, pelos outros povos africanos, também ficou muito tempo aí sob domínio dos europeus. A gente tem outro império, né, o Império de Edo, ou Benin, e aí eles tinham a mesmo modo, né, de viver dos impérios africanos, não muda muito, já que, por exemplo, essa parte é a parte bem próximo bem próximo de Songhai. Você pode ver aqui que Songhai está aqui, mais ou menos o Império de Benin e Edo está bem próximo. Então nessa costa aí, parece na costa da África, ela começou aí a se desenvolver. E no caso, um modo bem tardio também, né? Assim, ele existiu aí por 1440 e também até como também poderiam ser foram dominados aí por povos estrangeiros como os europeus. No início eles tinham aí uma grande aí um posto comercial de Portugal, justamente quando Portugal estava aí fazendo as grandes navegações pelas costas da África. Então tinha muito aí tinha postos, né, comerciais portugueses nessa época. Aí a gente pode falar aqui um pouquinho de outro império, que é o Império aí de Coneburno, palavras bem complicadas de se falar. Era essa parte assim, você pode ver que ele fica bem mesmo aqui no meio da África. Então você pode ver que era bem desértico essa parte. Esse império aí, ele tinha uma família, membro da família Seth. Esse império era da dinastia Seth, né? E controlou toda a região em torno do lago Chade, que é, deixa eu mostrar pra você aqui. E pode ver que eles também, Camarões, Nigéria, Níger e Líbia. Então, Líbia, Nigéria. Então provavelmente tinha um rio, provavelmente esse aqui, que realmente fazia parte desse império. Realmente, como se diz, todos os impérios, tanto africano como o império todo o império africano, tanto também da Mesopotâmia, precisava de água, né? Já que todo lugar aqui era tudo desértico. Aqui a gente tem um outro império de Yoruba, que muitos falam que aqui era o berço da humanidade, né? A capital dos Yorubas era Oyo, né? E o poder dos mandantes de cada cidade, que era chamado de Bali, né? E tinha Bali, cada cidade tinha esse Bali, né? E esses Bali, né, ele tinha a Assembleia dos Notáveis, que era realizada em detentores da autoridade. Tinha um guarda da muralha, era um mágico, um babalaô, né, que fala um feiticeiro, alguma coisa assim, ou um guru, né? Além de recolher impostos também, esse guarda-muralha.
A gente tem aqui também. Nossa, aqui também também a gente tinha uma aristocracia, né? Que controlava as armas, o poder político, o comércio local e nacional, né? Internacional, o comércio. Realmente desenvolver aí no sudeste da atual Nigéria. Você pode ver então que o país Nigéria realmente recebeu aí muitos reinos também bem interessantes de se estudar. E muitos desses Yorubas foram escravizados aqui, né, vieram aqui para o Brasil. Aí a gente tem o Império de Mali. Mali aí tinha aí, provavelmente pegava mesmo Mali, também é uma África bem interessante, né? O Império de Mali é bem parecido. Ele é bem parecido aí com o Império de Songhai, né? Aqui no Império de Mali a gente tem também aí o Rio Níger, que provavelmente são esses rios que passavam aqui. Então realmente, você vê que essa parte mesmo da Nigéria, ela tem esse rio aí que deu aí um grande salto, né? Para essa civilização. Eles tinham como matéria-prima o sal e o ouro realmente na África bem abundante, né? O sal, né? A gente tem também nós temos as cidades, né? As antigas cidades como Gené e Timbuktu. É muito difícil falar essas palavras, mas a gente tenta aí. É claro que esse, como eu já disse, esse Império da África do Norte foi aí conquistado aí pelos islâmicos, né, pelos muçulmanos, principalmente essa parte, onde tinha também um comércio com eles também. Aí o Império de Songhai, aqui a gente também tem, né, o Império de Songhai era bem mesmo nessa época, né? Você vê tudo junto, essa parte da Nigéria. E o Império de Songhai ganhou a sua independência de Mali. Realmente, Songhai, quando a gente vai lá, vou lá de novo, em Songhai, né? Vou postar aqui para vocês, esse império aqui, era o Império de Songhai, esse era o rio, passava, o rio Níger, que era um rio aí muito importante, e fazia parte aqui do Império também de Mali. Aí a gente vem aqui no Império, já falando Império de Mali, mas ela, como todo o país da África, a África do Norte foi aí conquistadas pelos muçulmanos e também as suas religiões também, além de depois de ser dominada pelos franceses, no caso de Mali, né? Mas a maioria daí da África foi tudo pelos europeus. Já aqui a gente tem a maioria dos países da África conseguiu sua independência aí no século XX, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Aí tem o Império de Gana. Gana é bem próximo de Mali, né? Fica bem no meio, vou falar bem no meio, no centro, né? Aqui de Mali seria mais ou menos aqui, e Gana fica bem no meio. Aí fala o seu apogeu de 700 a 1200 depois de Cristo. Ele foi fundado por berberes, né, por negros mandeus, mandés ou mandigas. Não sabe o certo, mas foi próximo a esses povos aí. Você vê que ele fica bem na África subsaariana, né, que é bem aqui perto, bem do deserto mesmo, próximo do deserto do Saara. A maioria aqui é bem próximo aqui seria a Nigéria, aqui seria mais ou menos Senegal e Níger, que são os países de hoje.
né, mais próximos. Aí o que aconteceu justamente? Havia entre a população de escravos soniques, que ocupava a região próxima às margens do rio Senegal e Níger. Esse povo começou a organizar comunidades agricultoras estáveis que se uniram principalmente por conta de ataques de tribos nômades. Então, nós também tínhamos nômades aí. Era rico em ouro. Como realmente, como a gente fala, a maioria era rica em ouro ou em sal, comercializando sal, tecidos, cavalos, até escravos. Já começou já na época aí das grandes navegações, como tem o tráfico, né, de escravos. Ouro também, a gente vê que nessa parte tinha muito abundante, que até fala muito em ouro, esses povos africanos, que fala que Gana tinha muito ouro. Aí a gente vai falar uma próxima sociedade, que é a sociedade do Congo. Ele localizava aí, a do Congo era mais ou menos aqui, né? Hoje o Congo ele domina mais essa parte todinha aqui. Aí tem Moçambique e Angola, né? Fica no meio de Moçambique e Angola. Aí tinham os seus auxiliares, os 2 conselheiros, que eram coletores, secretários reais, oficiais, juízes. E a economia do Congo era agricultura e pastoreio, né? Como cultivava legumes, verduras, frutas, outras coisas, cabra, porcos. O trabalho era semear, né? Colher, era feito pelas mulheres, onde trabalhava derrubada de matas. Então essa era a economia, a vida econômica da sociedade do Congo. A gente fala de império, a gente fala de uma sociedade já organizada. A gente está falando de uma sociedade organizada, com nobreza, chefes de principais províncias, além de mercadores, artesãos, soldados, agricultores. E compunharia a maioria da população era o quê? Era agricultores. Realmente depois que fala que o trabalho era mais feito aí na agricultura e o pastoreio. Então era mais agricultura, que é a maioria da população, né? E claro, essa sociedade também foi uma sociedade que depois foi dominada pelos portugueses, depois pelos ingleses. E, né, muitos aqui de Congo vieram para cá, para o Brasil, para ser escravos também. E aqui a gente fecha essa sociedade para mostrar mais ou menos como vivia aí. A gente vê que aqui a gente não tem só um império, só o Egito, né? O Egito, sim, é um dos mais antigos da África, mas aqui para nós a gente vê que tem vários outros impérios ou até mesmo sociedades aí bem evoluídas aí na África. Realmente é um continente aí muito assim também pra gente estudar. Como a gente só fala da África, mas ela tem muita cultura, até mesmo assim a gente mesmo aqui, nós aqui Brasil, até mesmo de outros países também, dá a ver, né, sobre essa cultura aí tão grandiosa como a cultura africana. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e se você gostou, deixe um like, se inscreve no canal e ative o sininho e até mais!